E aí, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que você tem que fazer para ganhar o seu salário inteiro antes do horário do almoço. Se você me acompanha lá no meu Instagram, você sabe que muitas vezes eu bato a meta antes do meio-dia. É mentira! Eu vou te mostrar qual é a estratégia que eu tenho utilizado para poder fazer isso. Olha só, antes de continuar com esse vídeo, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Esse é o maior canal do mundo de Day Trade. Então aproveita e clica no botão aqui de baixo para se inscrever e já deixa também seu joinha aqui no vídeo. E se você ficar com alguma dúvida ao longo da aula, deixa um comentário aqui embaixo também. Bom, são 3 simples passos que você tem que seguir para poder bater a tua meta antes do horário do almoço. Os 2 primeiros passos são muito simples. Uhul! Você pode seguir eles e matar esses 2 passos em 15 minutos e o bom é que você só faz isso uma única vez. O primeiro passo é você ter uma boa corretora. Se você for pesquisar no Google, eles têm diversas corretoras aqui no Brasil. Só que talvez você, por não ter muita experiência e ser iniciante, pode ficar na dúvida de qual é a melhor corretora para começar. Então eu quero já facilitar esse primeiro passo para você e deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, uma indicação de corretora. É só clicar no link que está na descrição aqui do vídeo, abrir tua conta que leva menos de 10 minutos e já poder começar a fazer suas primeiras operações no mercado. O segundo passo é você ter uma plataforma. A plataforma é aquela ferramenta onde a gente vai utilizar, vai verificar o gráfico para poder fazer as nossas operações. Então, o Day Trade é uma prática onde a gente compra e vende ativos dentro do mercado financeiro dentro do mesmo dia. Então, quando eu estou batendo a minha meta antes do almoço, é porque eu comprei um ativo logo no início da abertura do pregão e eu vendi antes do almoço e eu ganhei dinheiro nessa diferença, nessa oscilação entre o meu ponto de entrada e o meu ponto de saída. Por exemplo, eu comprei um ativo por R$10. E aí, de repente, uma hora depois, esse ativo está valendo R$15. Então, eu ganhei dinheiro aqui, né? Entre o meu ponto de entrada e o meu ponto de saída, o meu ponto atual. Eu ganhei R$5 nesse momento. Muitas vezes, isso acontece em questão de 1 hora, questão de 10 minutos, questão de 1 minuto. Por isso que é importante você saber operar dentro da plataforma que você faz essas análises de entrada e de saída. Mas o ponto principal aqui é o seguinte: qual é a estratégia, o método que eu utilizo para poder realmente saber onde que eu entro, onde que eu saio, poder identificar as melhores oportunidades de entrada. E a estratégia que eu utilizo é uma técnica chamada Fórmula 3x3. A Fórmula 3x3 é uma técnica que nos ajuda a bater as nossas metas antes do horário do almoço. Exatamente antes do meio-dia, na abertura do mercado. A Bolsa de Valores aqui no Brasil, ela abre às 9 da manhã e ela fecha às 18 horas. Mas entre o horário das 9 e as 12 horas é o melhor horário para a gente fazer nossas operações, que é o que a gente chama de horário da abertura do mercado. É durante esse horário que a gente tem mais volatilidade, é durante esse horário que a gente tem mais volume, e, consequentemente, é ao longo desse horário que a gente tem mais oportunidades de entrada para poder abrir nossas operações, ganhar dinheiro e fazer os nossos trades. Então, quando a gente sabe identificar essas oportunidades, a gente ganha dinheiro antes do horário do almoço. E a técnica mais utilizada para poder fazer isso é a chamada Fórmula 3x3. Como que ela funciona? Bom, antes de tudo, é importante que você saiba que se você é total iniciante, talvez fique algumas dúvidas do funcionamento dessa técnica, porque ela é indicada para pessoas que têm um nível básico de conhecimento aí. Se você já conhecer um mínimo de mercado financeiro, de análise gráfica, de técnicas e etc., você vai entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. O negócio é o seguinte: o mercado ele abre todo santo dia no que a gente chama de gap. O gap é o espaço que fica entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte. Então imagina que, por exemplo, na segunda-feira, a gente teve uma movimentação do mercado onde ele fechou aqui. Tem vezes que o mercado, no dia seguinte, ele abre lá para cima, ou seja, a gente teve um gap aqui, né, que é o fechamento do dia anterior foi aqui e a abertura do dia seguinte foi aqui. Esse gap, esse espaço vazio que fica entre o fechamento do dia anterior e a abertura do dia seguinte é chamado de gap. Nesse caso, um gap de alta. E tem vezes que o mercado ele simplesmente abre lá embaixo, né? A gente abre aqui embaixo, que a gente chama, nesse caso, de gap de baixa. A Fórmula 3x3, ela consiste em a gente saber como operar o gap no mercado, porque todo santo dia o mercado abre em gap. Sabe qual que é a principal dica que a Fórmula 3x3 dá pra gente quando a gente está operando os gaps? É o seguinte: na maioria das vezes o gap vai fechar.
Então, se a gente abre em um gap de alta, na maioria das vezes o mercado vai vir e vai fechar esse gap. Um exemplo, o mercado fez aqui a movimentação, fez essa movimentação e fechou aqui. No dia seguinte, o mercado abriu lá em cima. Na maioria das vezes, o mercado vai despencar para preencher esse espaço vazio que ficou e fechar esse gap. Então, se o mercado abre lá em cima, a gente pode encontrar oportunidades de queda, oportunidades de venda nesse mercado. Se o mercado abre lá embaixo, num gap de baixa, ele vai tentar subir para preencher esse espaço vazio e fechar esse gap. Então, se o mercado abre num gap de baixa, no dia seguinte a gente pode comprar esse ativo porque ele vai possivelmente fechar esse gap. Essa é a primeira parte da fórmula 3x3. A segunda parte da fórmula 3x3 é saber que tem vezes que o mercado realmente não fecha esse gap. Só que se ele não for fechar o gap, na hora que ele abrir, ele vai te mostrar um sinal. Ele vai te indicar que ele não vai fechar esse gap. E qual é esse sinal? Esse sinal é o que a gente chama de estrutura do mercado. Então, por exemplo, se o mercado no dia anterior fez essa movimentação aqui e aí ele fechou aqui. E aí no dia seguinte ele abriu num gap de alta, né? Ele abriu e deixou esse espaço vazio aqui. O sinal que ele vai te deixar no gráfico para te mostrar que ele não vai cair para preencher esse gap é o sinal da estrutura. Nesse caso, uma estrutura de alta, ou seja, o mercado vai subir um pouquinho, depois ele vai cair um pouquinho e depois ele vai subir de novo. Na hora que ele fizer, se você parar para perceber, meio que um N, sabe, um N meio na diagonal aqui, e romper esse nível, isso aqui indica que o mercado não vai fechar o gap e na maioria das vezes vai continuar subindo. Do mesmo jeito, se o mercado abre num gap de baixa e ele demonstrar esse movimento de baixa aqui, ele não vai subir para fechar o gap, ele vai continuar caindo e o gap não vai ser fechado. Então você tem que observar a análise gráfica, você tem que fazer essa análise para identificar no mercado, naquele instante, o que está acontecendo, quais são os padrões que estão se formando na tua frente, para que você saiba se o mercado vai fechar ou se ele não vai fechar o gap. Fica atento também, porque tem vezes que o mercado ele vai vir na metade do gap, que é o que a gente chama de pullback de gap. Então imagina o seguinte, o mercado faz essa movimentação e ele fechou aqui. No dia seguinte, ele abriu lá em cima, num gap de alta. A gente tem três possibilidades, ou o mercado vai subir naquele desenho que eu acabei de te mostrar e não vai fechar o gap, ou o mercado vai vir e vai fechar o gap, ou o mercado vai vir na metade do gap entre o fechamento e a abertura, ele vai parar na metade e depois vai voltar a subir. Se isso acontecer, você vai encontrar nessa região da metade do gap esse mesmo desenho aqui, que é uma estrutura de alta, como se fosse um N para cima. Se você encontra esse padrão, você vai ter uma indicação muito sólida de que o mercado vai seguir para alta. Então, presta atenção, se a gente tem esse padrão gráfico, a gente tem uma indicação de direção do mercado. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, Potts. Como que eu identifico para que lado que o mercado está indo? Procura pelas estruturas. Se a gente tem esse desenho no mercado, isso aqui significa uma estrutura de alta. E isso quer dizer que o mercado está subindo e que o mercado vai continuar subindo na maioria das vezes. Se a gente tem esse padrão de cabeça para baixo, ou seja, o mercado faz esse movimento aqui, a gente tem a chamada estrutura de baixa. E quando isso acontece, a gente tem quase que certeza que o mercado vai continuar caindo. Então, para a gente ganhar dinheiro na abertura do mercado através da fórmula 3x3, a gente tem que ficar atento ao gap e também aos padrões que acontecem logo nos primeiros minutos do dia. Será que o mercado vai para cima? Procura por esse desenho. Será que o mercado vai para baixo? Procura por esse desenho. E quando você identificar isso no gráfico, você vai ter a resposta para a tua pergunta. Será que vai para cima ou será que vai para baixo? Outro ponto importante que é legal da gente levar em consideração também é a gente marcar os níveis importantes que a gente teve no dia anterior. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui. Imagina que isso aqui é segunda-feira e isso daqui é terça-feira. E no dia anterior o mercado apresentou essa movimentação. Isso quer dizer que talvez nesse dia aqui a gente tem esse nível aqui, a gente tem esses níveis aqui e a gente tem esse nível aqui embaixo, certo? E a gente tem esse nível aqui embaixo também. Eu peguei esse ponto, eu peguei esses dois pontos, peguei esse ponto aqui e eu peguei esse ponto aqui. Eu estou marcando as extremidades do gráfico do dia anterior e projetando eles para frente. Essas linhas elas vão servir para a gente
como se forem travas, como se fossem balizas para que a gente possa procurar por oportunidades de entrada naquela mesma região. Então, por exemplo, se o mercado fechou o dia anterior aqui e no dia seguinte ele abre lá em cima num gap de alta, a gente já sabe que na maioria das vezes vai cair para fechar o gap, né? Acabei de explicar isso, ele vai preencher esse espaço. Agora, se o mercado abre próximo de uma linha que no dia anterior já apresentou queda, a gente tem ainda mais chances, a gente tem ainda mais um indicador de que o mercado pode vir a cair por conta dele ter aberto em uma região que no dia anterior estava caindo. Então, isso é um ponto para você ficar atento. Se o mercado, por exemplo, abre num gap de baixa próximo dessa linha aqui, a gente vai olhar para o dia anterior e vai ver que a última vez que teve nesse nível, o mercado explodiu. Já que a gente abriu no gap de baixa e na maioria das vezes vai para cima para fechar o gap, ele já abre num nível importante do dia anterior, que antes já tinha subido, a gente tem um indicador a mais de que o mercado pode vir a fazer uma movimentação de alta. Então a fórmula 3x3 ela é uma técnica que basicamente consiste em a gente analisar o que aconteceu no dia anterior, projetar essa informação para o dia seguinte e se balizar com base nessa informação, sempre mantendo em consideração que se abre num gap de alta, o mercado tende a cair, e se ele abre num gap de baixa, o mercado tende a subir, e o mercado todo dia abre em gap. É só você procurar para saber se ele abriu para cima ou para baixo e operar a favor do fechamento desse gap. Essa é a técnica que eu utilizo para bater as minhas metas antes do horário do almoço, e essa é a técnica também que os meus alunos utilizam para ganhar dinheiro antes de almoçar. E quando a gente está falando de bater meta, a gente está falando de ganhos aí de R$100, R$500, R$1.000, ou de, por exemplo, ganhar mais de R$10.000 antes do almoço por conta da fórmula 3x3. Esse é um método que eu indico e ensino em maiores detalhes e mais na prática mesmo dentro da minha mentoria fechada, a mentoria Trader de Elite, e nesse momento as inscrições estão fechadas. Então, se você quiser aprender como que ela funciona, somente no ano que vem você vai ter uma chance de saber mais. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu ela, deixa um joinha aqui no vídeo, se inscreve no meu canal aqui no YouTube também. São mais de 700 aulas aqui ensinando passo a passo de como ganhar dinheiro com o Day Trade. Esse é o meu canal do mundo de Day Trade. Eu vou deixar aqui ao lado desse vídeo duas indicações de aulas complementares para que você continue seus estudos aqui dentro do meu canal do YouTube. Se você gostou da aula mais uma vez, então curte aí e eu te vejo na próxima. Valeu!